Bom dia, turma do supletivo, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam estudando, fazendo as atividades, respondendo os exercícios. Vamos para a nossa quarta aula de Química. E nessa aula nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e um dos assuntos que eu mais gosto de Química, que é o átomo, né? Vamos entender mais sobre a estrutura da matéria. Primeiro, vamos começar com uma curiosidade. O átomo, ele tem tudo a ver com a bomba atômica. Bomba atômica, átomo, né? Então a palavra atômica vem do átomo. Por quê? Porque a bomba atômica, ela é uma bomba que o princípio dela foi o átomo, certo? Na verdade é o átomo porque embora não utilizemos as bombas atômicas, graças a Deus, mas elas ainda existem. Mais ou menos em 1939, Albert Einstein enviou uma carta para o presidente dos Estados Unidos, Delano Roosevelt, certo? E nessa carta ele disse: Presidente, o senhor fique atento, porque os alemães estão próximos de conseguir produzir uma bomba com efeito devastador através dos átomos de urânio, certo? E foi aí que os Estados Unidos, não, se eles estão perto de produzir, a gente tem que produzir primeiro e tal. Então vamos lá. E aí os Estados Unidos começou o projeto Manhattan, né? A Alemanha foi vencida na guerra, o Japão não tinha sido vencido e não queria se render, e os Estados Unidos pegou e utilizou a primeira bomba atômica, foi na cidade de Hiroshima, se eu não me engano. E logo em seguida, eu não lembro a ordem, se foi primeiro Hiroshima ou depois Nagasaki, acredito que foi primeiro Hiroshima. Depois, o Japão não se rendeu. Logo em seguida, os Estados Unidos usou outra bomba atômica, em Nagasaki. Foi aí que o Japão se rendeu. Os efeitos da bomba atômica são devastadores. E ainda hoje, acredito que em 1945, mais de 60 anos depois, 70, quase 70, ainda os cidadãos dessas cidades, Hiroshima e Nagasaki, ainda sentem o efeito da bomba. E a gente vai entender nessa aula por que esse efeito é tão devastador, certo? A estrutura da matéria. Primeiro a gente vai entender uma cronologia, certo? Essa cronologia está lá na nossa apostila. Dalton foi o primeiro cientista a conhecer que o átomo é uma partícula constituinte de toda espécie de matéria. O que acontece? Se você pegar qualquer coisa e for dividindo, e dividindo, e dividindo, e mais ainda, vai chegar a um limite. Esse limite são os átomos. Vão ser milhões de átomos. Aí não vai dar mais para dividir, certo? Dalton foi o primeiro cientista a perceber isso. O Thomson descobriu os elétrons, que são partículas dos átomos que têm carga elétrica negativa. O Rutherford descobriu os prótons, que são partículas dos átomos que têm carga elétrica positiva. E os nêutrons são partículas dos átomos que não apresentam carga elétrica, certo? Mais ou menos assim que aconteceu. O nome dos principais cientistas que temos que saber aqui. Vale lembrar também que Einstein, né, o físico alemão Albert Einstein, famoso Albert Einstein, ficou famoso porque logo no início da carreira dele ele calculava o tamanho de átomos, né, eles sabiam que os átomos poderiam se mover meio líquido, né? Então Einstein foi um cara muito importante no meio dessa história toda. E ao longo da aula eu vou explicar por quê. A massa relativa das partículas atômicas. O próton tem massa 1, o nêutron massa 1, aqui ó. E o elétron 0. Lembra que eu falei para vocês? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Do corpo, o que é um corpo? O corpo é uma porção da matéria, não é isso? Então o corpo tem massa. Olha a massa do elétron. Na verdade, o elétron tem massa, mas ela é tão pequena que ela chega a ser desprezível, se aproxima de zero, entendeu? Então, nesse caso, o elétron ocupa dois lugares ao mesmo tempo, mas ele não conta porque ele não tem massa, a massa dele é desprezível, certo? Então, a lei prevalece. Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. A carga elétrica das partículas atômicas, o próton mais 1, né? E o elétron menos 1. Duas coisas importantes. O número atômico é o número de prótons no núcleo do átomo, certo? Se o átomo tem um próton, o número atômico dele é 1. Se ele tem dois prótons, o número atômico dele é 2. Qual é o átomo de número atômico número 1? O hidrogênio.
O 2, o hélio. O 3 e assim vai, certo? A tabela periódica organiza bem direitinho os elementos químicos. O número do atômico é o número de prótons. Se o número atômico é 10, é porque ele tem 10 prótons no núcleo, certo? E o número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons no núcleo do átomo, certo? Se eu tenho 10 prótons e 10 nêutrons, então o número de massa é 20, porque, né, basta somar. Agora vamos entender aqui o átomo, certo? Lá no núcleo do átomo, no centro, nós temos as partículas positivas, que são os prótons, e nós temos os nêutrons, que não tem carga, certo? Aqui fora, nessa camada que chamamos de eletrosfera, nós temos os elétrons, certo? Essa eletrosfera, ela existe em camadas, e cada camada tem uma quantidade específica de elétrons. Vocês podem observar isso aí na nossa apostila, certo? Até aí tudo bem. Vamos entender agora a questão por trás da bomba atômica e a questão por trás das energias. Vamos falar como exemplo aqui das usinas nucleares, certo? O que acontece? Albert Einstein, em um dos seus artigos mais famosos, ele publicou uma equação. Essa equação diz o seguinte: E, o E, é igual a mc ao quadrado. O que isso significa? Que energia é igual a massa vezes a velocidade da luz no vácuo. No vácuo é um ambiente onde não tem ar. E o que isso quer dizer, professor? Quer dizer que toda matéria, um grão de areia, por exemplo, pode liberar uma quantidade absurda de energia, certo? Num processo chamado fissão nuclear. Eles descobriram que o átomo pode ser quebrado, e quando ele é quebrado, ele libera uma quantidade enorme de energia. O que foi que aconteceu na bomba atômica? Eles pegaram átomos radioativos, átomos de urânio, plutônio, e quebraram. Eu não acabei de dizer que quando quebra um átomo desse não libera uma quantidade gigante de energia? Foi o que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki com as bombas atômicas. As bombas, o que aconteciam com elas? Quebrava-se o núcleo do átomo e liberava uma quantidade enorme de energia. E essa energia é uma energia radioativa. Por esse motivo que ainda hoje os habitantes de Hiroshima e Nagasaki sentem os efeitos da bomba atômica através da radiação. Muitos dos descendentes dos que viveram naquela época têm câncer, manifestam câncer, morrem de câncer por causa dos efeitos da bomba, certo? E um outro exemplo também, agora não tão maléfico como o da bomba atômica, é a usina nuclear. O que acontece lá dentro da usina? O processo de fissão nuclear. Eles quebram o núcleo do átomo para liberar uma quantidade de energia, e essa energia eles usam nas casas, certo? São as usinas elétricas, não. Usinas nucleares que geram energia elétrica através do processo de fissão nuclear, certo? E tem outro processo muito interessante. Quem nunca se perguntou por que o Sol não apaga se o Sol é uma bola de fogo? Não é isso? O que acontece dentro do núcleo do Sol? Os átomos de hidrogênio passam por um processo. Mas não é mais o processo de fissão. Fissão é quebrar o átomo. Ele passa pelo processo de fusão. O processo de fusão é fundir o átomo. O que acontece? Ele pega um hidrogênio. Lá dentro do núcleo do Sol, o combustível do Sol é hidrogênio. Lá tem muito hidrogênio, certo? Eu vou dar uma volta aqui no slide para vocês entenderem. Olha aqui, ó. Número atômico, número de prótons no núcleo do átomo, certo? Lá tem muito átomo de hidrogênio no núcleo do Sol. O que acontece? O número de prótons no núcleo do átomo, do átomo de hidrogênio, ou seja, o número atômico do hidrogênio é 1, porque lá tem um próton no núcleo. Lá ele passa pelo processo de fusão nuclear. O que acontece? Dois hidrogênios batem um no outro e se fundem, virando um átomo só. Eles não tinham um átomo de hidrogênio? Se fundindo, agora eles têm dois. Ou seja, eles viram outro elemento químico, viram hélio.
Nesse processo de fusão nuclear que acontece dentro do Sol, ele libera uma quantidade muito grande de energia, obedecendo a fórmula de Einstein: energia é igual a massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. E essa energia que a gente tem todos os dias. E é por esse motivo que o Sol não se apaga, porque o processo de fusão nuclear tem muito átomo lá. E um desses átomos já gera uma quantidade absurda de energia. Então a quantidade de átomos que tem lá vai gerar energia por bilhões e bilhões de anos. E é por esse motivo que o nosso Sol não se apaga. O estudo sobre o átomo, gente, ele é muito importante, tanto na física quanto na química. E os matemáticos também ajudam muito nesse processo de estudo, criando modelos, certo? E é muito importante que a gente entenda como é que se dá esse processo, até para nós opinarmos sobre as formas de energia. Porque, por exemplo, transformar o átomo em energia e usarmos nas nossas casas é muito bom. Entretanto, as usinas nucleares podem sofrer acidentes. Nós temos dois acidentes famosos: o acidente de Fukushima, no Japão, onde um tsunami provocou o vazamento da radiação, mas graças a Deus foi contido e poucas pessoas no Japão foram impactadas. Entretanto, nós temos o acidente mais famoso da história, que é o acidente de Chernobyl. Eu sugiro que vocês pesquisem no YouTube. Aliás, a BBC tem um documentário excelente sobre essa série, que mostra como o acidente aconteceu. Na cidade, na época, hoje eu não sei exatamente se é russa, na época era União Soviética. Esse reator nuclear, ele, por uma falha do teste, ele explodiu, liberando radiação na atmosfera. A cidade foi evacuada rapidamente, muita gente morreu, não sabe-se o número certo de mortes por causa da radiação, mas o uso desse tipo de energia de maneira irresponsável pode causar danos irreparáveis ao meio ambiente, porque a zona onde aconteceu o acidente, em 1980 e alguma coisa, está inabitada até hoje e vai permanecer inabitada por milhões de anos, porque a radiação ainda está presente. Como ninguém podia simplesmente apagar o fogo, porque não se apaga esse tipo de fogo, eles criaram uma estrutura chamada sarcófago para isolar o núcleo do reator que explodiu e impedir que a radiação vaze. E ao longo dos anos, esse reator, esse sarcófago que protege o reator, vai passando por reparos para não cair, certo? Para permanecer intacto e permanecer protegendo a população. Mas esse debate sobre a energia, ele é muito importante para que estejamos cientes de como é que acontecem as coisas. E é importante também entender como funciona o átomo, certo? Encerrando a nossa aula, falar para vocês: façam os exercícios, certo? É muito importante que vocês respondam os exercícios. O conteúdo que eu dei aqui já é suficiente para vocês responderem todos os exercícios dessa parte da apostila, certo? Então, após assistir a aula, resolvam todos os exercícios. Dúvidas, falem comigo no grupo do WhatsApp, certo? Muito obrigado, gente, e até a próxima.